hat-trick do Pedro, o Flamengo venceu o Bangu e assumiu a ponta do Campeonato Carioca. Cadê? O Flamengo já começou empolgando os torcedores que lotaram Batistão. Pedro sai na arrancada e bate no cantinho para abrir o placar. Mandando na partida, o rubro-negro tenta ampliar e vem com Cebolinha, mandando um passo açucarado para Pedro, mas ele chuta para a fácil defesa do goleiro do Bangu. De novo, o camisa 11 levanta na área para Pedro mandar de cabeça para mais uma vez Gabriel Leite salvar. Segundo tempo e a pressão rubro-negra continua. Ayrton Lucas manda uma bomba. O Bangu até tenta, mas sem muitas chances. E mais uma vez o inspirado da noite aparece. O camisa 9 tabela com Luiz Araújo, que deixa o atacante na boa para fazer mais um. Léo Pereira manda na área e Pedro tenta de peito, com a bola raspando a trave. Mas teria hat-trick de Pedro. Cobrança de escanteio de Matheus Gonçalves, Fabrício Bruno arrisca de cabeça e no rebote a bola fica com Pedro para fazer o terceiro do rubro-negro, fechando a goleada. Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Cariocão, superando o Fluminense no saldo de gols. O time só volta a campo na terça para enfrentar o Boa Vista. Agora sim, boa tarde, Lucas Pedrosa, Rafa Melo. Olha, gente, olha como eu sou uma pessoa de sorte. Tenho aqui um dos maiores influências desse Brasil de Vasco da Gama e um dos maiores influências desse Brasil de Flamengo, ó. E falar de Flamengo, ô Rafa, eu quero que você me fale o que você gostou do Flamengo nessa partida. Vamos falar do Pedro daqui a pouco, tá? Sim. Eu quero saber realmente se o Pedro desencantou. Na verdade, ele tá bem, os números dele são bacanas na temporada. Ou se era o adversário. Mas antes disso, eu quero que você me fale os pontos positivos desse Flamengo. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde para quem está acompanhando. Olha, o Tite está muito feliz, né? Por conta aí do sistema defensivo. Mais um jogo sem sofrer gols. Aliás, é o 6º jogo consecutivo do Flamengo que não sofre gols. E desses últimos 6 jogos, são 7 chances criadas para o adversário. Ou seja, isso é muito pouco. O Tite conseguindo aí acertar o sistema defensivo do Flamengo, que era um problema na última temporada. A rotatividade com os garotos também, os garotos entrando, dando conta do recado. A gente vai falar muito do Igor Jesus, mas o Matheus Gonçalves entrou muito bem. A torcida pedia tanto, né? Pedia tanto. Ele precisa de mais minutagem, ele, né? O Matheus Gonçalves, que fez uma boa sequência no Red Bull Bragantino, trabalhou com o Pedro Caixinha, aprendeu muito. O escanteio cobrado por ele originou o 3º gol. E o Igor Jesus, né, que foi aí o grande destaque da noite nessa partida contra o Bangu. O garoto foi bem defensivamente, criou algumas jogadas, rompendo as linhas defensivas do Bangu e quase chegou aí a um gol, participou de um dos gols, né? Ele deu um combate lá no campo defensivo do Bangu, a bola sobrou pro Pedro, que fez a tabela com o Luiz Araújo, e de 49 passes do Igor Jesus no jogo, ele acertou os 49. Que legal, Números né? absurdos. Olha só, ô Pedrosa, a gente tem que lembrar que é um garoto que está acontecendo ainda e é uma pressão muito grande você já chegar nesse Flamengo com o poder que é o Flamengo, com esse time que é o Flamengo, substituir jogadores tão importantes. Eu queria que você contasse para quem não viu como ficou taticamente esse meio-campo do Flamengo com o Igor Jesus, Pedrosa. O Flamengo voltou à formação que o Tite mais gosta, né? Que são com 2 pontas abertos, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, o Igor Jesus realmente sendo esse primeiro volante, esse cabeça de área, mas com muita qualidade técnica, com um passe de primeira apurado, com uma expressão que a gente usa que é o desmarque. O que é o desmarque? Explicando pra galera de casa. É dar o passe e aparecer pro colega, para você não poder engessar o colega. E ele fez isso muito bem. Além do próprio passe vertical que o Rafa falou aqui, deu um chute que ele quase fez o gol e uma belíssima defesa do goleiro do Bangu. Foi uma estreia maravilhosa. Claro, é o Bangu, mas a gente tá falando aqui não do Bangu, mas da pressão que é você estrear com a camisa do Flamengo como titular, tendo a responsabilidade de substituir o Pulgar. Então ele, pra mim, teve uma nota 10 aí nessa partida, passou no teste com o Tite e merece mais minutos pela qualidade que ele apresentou. E no segundo tempo, um detalhe interessante, com as entradas do Gabigol, do Bruno Henrique, do Matheus Gonçalves, o Tite utilizou um esquema de 4-2-4, que ele utilizou muito na seleção brasileira, com o Matheus Gonçalves aberto na direita, o Bruno Henrique na esquerda, Gabigol e Pedro no ataque. Ele não tirou o Pedro para colocar o Gabigol. Muitos achavam assim, o Pedro já fez 3 gols, pode sair, pode colocar o Gabigol. Ele funcionou junto com o Gabigol nesse esquema 4-2-4. Experimentando, São variações, né? E tá experimentando e o momento é agora. Você tem uma tranquilidade no placar,
né? Você consegue experimentar e dar ritmo de jogo para aquela formação tática. A gente vai ver o que o Tite falou depois dessa partida. Rodolfo. Não é defesa que toma gol, o que faz gol. O time. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. Realmente, quantos jogos? 6 jogos sem tomar gol. São é um 6 número jogos seguidos. Expressivo. Agora, como o Tite fala de equilíbrio, né, Pedrosa? Sim. Essa é a máxima dele, né? É a marca dele, é a marca dos times dele. E eu já falei, com o Luiz Araújo, o Flamengo fica um time muito mais equilibrado. Inclusive, ele fez outra boa partida. O Flamengo cada vez mais tem tido um leque de opções muito interessante. O Bruno Henrique entra pelo lado esquerdo. Acho até que ele foi fominha, porque ele queria fazer o golzinho dele pra galera lá do Sergipe. Mas é um cara também que muda o patamar do Flamengo. O Gabigol teve algumas oportunidades. Deixou, inclusive, o Vitor Hugo na cara do gol em um belo passe que ele conseguiu achar. Então é um Flamengo muito bem formado pelo Tite, que cada vez mais vai ganhando aquela cara. Repito aqui, é claro, é o Bangu, gente, é um dos piores times do Campeonato Carioca. Mas existem formas de você vencer um time pequeno. E o Flamengo foi da melhor forma porque conseguiu ser absoluto durante toda a partida. E eu acho que a grande missão do Tite é o próprio equilíbrio, que ele fala muito nas coletivas. Porque, por exemplo, contra o Boa Vista, o próximo jogo, retorna o De La Cruz. Você tem quantidade e qualidade no meio-campo. Só que você perde o ponta, o Luiz Araújo. Ele não atua com o Luiz Araújo em campo. Tem também o Vinha, que será relacionado e pode realizar a sua estreia. Então, esse equilíbrio ontem aconteceu por conta dos pontas. Cebolinha talvez não tenha funcionado bem no jogo. O Luiz Araújo chegou a dar uma assistência, participou muito, faz a recomposição defensiva, mas esse equilíbrio a gente quer ver com todos os jogadores à disposição, inclusive o De La Cruz, que o Tite está com essa dificuldade de encaixar ele ao lado do Arrascaeta. E como é que resolve esse problema, Pedrosa? Olha, Fernanda... Colocando ele no lugar dele... É isso aí. E aí? Infelizmente, pelo que eu vejo até agora, para mim, jogador bom pode jogar junto sempre, tá? Sim. É só questão de organizar. Mas pelo que eu vejo até agora, de estrutura, de equilíbrio, é um ou outro. Na minha visão, é isso. Hoje, até escolhe? agora, Arrascaeta, né? E como é que você dá rodagem e adaptação para um cara que não joga? Eu acho que ele vai isso, jogar, né? em eventuais partidas, em eventuais situações, dependendo do adversário. Ele vai jogar, ele vai ter minutos, como ele vem tendo. Uma contratação desse calibre causa muita ansiedade no torcedor, que isso é muito natural, né? Uhum. E você precisa entender que o cara também está se adaptando. Sim, sim. Não só ao futebol, que é muito diferente, ao gramado, ao clima, a vida nova num novo país. É tudo que se adapta, Quanto né? tempo o Pedro foi reserva do Flamengo? 2 anos? Quase 2 anos. Né? Quanto tempo o Arrascaeta mesmo, no início da trajetória dele no Flamengo, foi reserva também? Aí 2 meses, que aí depois caiu o Abel, né? Então, mas o time é Lembra tão disso? bom, o time é tão bom, que hoje você tem Gabigol e Bruno Henrique no banco. Por que o De La Cruz não pode ser banco também, pensando no time? E o Pedro, hein, gente? Ele já... a temporada é dele ou o que ele tá fazendo é o mais do que normal para Pedro? Eu acho que ele vai repetir, talvez igualar ou ultrapassar a última temporada, que foi a mais artilheira dele, com a camisa do Flamengo. Já começou com tudo. Se a gente for levar em consideração os jogos dos Estados Unidos, que não são jogos oficiais, são 7 jogos e 7 gols do Pedro. Se a gente colocar só os jogos oficiais, são 5 jogos e 5 gols. Ou seja, é 1 gol por jogo. O Pedro começou a temporada voando. E mais um hat-trick na carreira, né? Concorda, Pedro? Diferente, ele é muito diferente. A gente vai botar aqui a tabela da classificação. Fala. Inclusive, ele teve no primeiro gol totais méritos, fugindo das características dele, uma bola que o Arrascaeta acha na esquerda. Eu achei que ele ia tentar tabelar, como ele faz com frequência, porque ele não tem tanta velocidade. E aí ele mostra toda a qualidade dele, cortando pra dentro, fazendo facão Recurso, e né? batendo. Me lembrou até o Romário, sem sacanagem. O Romário já cansou de fazer gol assim. Ele tem puxa muita pra dentro, qualidade. puxa pra fora e bate com o bico do pé. Ele tem muita qualidade, né? Olha aqui, o Flamengo então assumiu com essa vitória a liderança do Carioca com 18 pontos, empatou em pontos com o Fluminense também com 18 em segundo lugar. Aí vem o Nova Iguaçu com 15, o Botafogo com 14 e virando a página o Vascão, que é o próximo adversário do Botafogo, num confronto super direto com 13 pontos. Quem vencer aí... quem vencer assume o G4, entra no G4, né? Ou permanece, se for o caso do Botafogo.
E aí, se tiver um empate, o troço pode misturar mais ainda. Porque volta lá, o Botafogo tá com 14, o Vasco com 13 e o Portuguesa com 13. Então, se tiver um empate e a Portuguesa vencer, pode ter aí os dois fora do G4, Vasco e Botafogo, e a Portuguesa entrando nessa zona de classificação. Lembrando que já está na reta final dessa fase da competição. Fala. E foi muito importante o jogo de ontem para Vasco e Botafogo, o empate do Nova Iguaçu. Sim. Todo mundo achava que o Nova Iguaçu ganharia o jogo, mas empatou, terminou 1-1. E isso foi bom, porque segurou, na parte volta lá de cima, na primeira página, segurou por favor. o Nova Iguaçu. Esse empate Tá em perdeu 2 terceiro. pontos, olha lá. Aqui, ó. 15 pontos. Então, tá aberto ali a classificação. Tem Botafogo com 14, Vasco com 13. As duas equipes se enfrentam no domingo. E aí vai ficar mais embolado, né? Restam 2 jogos para o Botafogo. O Flamengo, que só depende dele para ser campeão da Taça Guanabara, tem 3 jogos. Enfrenta o Boa Vista terça-feira. Tem um clássico contra o Fluminense. O que tá mudando enfrenta aqui? o Madureira. Aqui a diferença é saldo de gols. Então ele não depende só dele, né? Só depende dele, porque... Não, mas ele não controla os outros fazendo Mas gol. ele tem um jogo contra o Fluminense, é confronto direto. Um confronto direto, É. perfeito. E o saldo de gols do Flamengo é 14, do Fluminense é 9. Só que é o mesmo ataque, né? O mesmo número de gols, podemos dizer assim. Sim. O Flamengo fez 14, o Fluminense também fez 14. Entendi. Só que o Fluminense sofreu gols, o que diminuiu o saldo do Flamengo, não. Muito bem.